Em uma época onde nações inteiras estavam dispostas a lutar umas com as outras para conseguir mais territórios para si mesmas, com soldados dando suas vidas pelas suas nações, preparados para usar o seu sangue como arma, a gente encontra o Brasil lá no meio. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que esse é meu primeiro vídeo nesse novo canal que eu mesmo estou criando. Sim, eu tenho mais um canal. O meu outro canal é o meu canal principal que fala sobre jogos, e esse aqui é meu canal secundário, que é o Narrando História, que foi criado apenas para narrar história. Se bem que não é apenas isso, é para narrar acontecimentos históricos e acontecimentos científicos muito importantes, além de abordar outras coisas envolvendo coisas muito importantes, melhor dizendo, mas o nome é esse, então é porque eu gostei e respeito meu nome. Mas enfim, esse vídeo vai ser um gigantesco resumo de como o nosso país, queridíssimo Brasil, entrou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Parece um assunto meio chato, mas eu juro que eu vou tentar deixar ele muito interessante conforme o vídeo vai seguindo. E lembrando que isso é um gigantesco resumo, então vai ficar algumas coisinhas pra trás que não são tão importantes assim, como o nome de generais, pessoas que foram 100% muito importantes, mas que algumas vezes não vão ser citadas nesse tipo de vídeo que são resumos. Então vambora, sem enrolação. Em 1914, as tensões europeias aumentaram a um nível alarmante. Mas a Primeira Guerra Mundial só foi começar quando o príncipe do Império Austro-Húngaro foi assassinado na Bósnia. Com isso, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Bósnia, que era aliada da Rússia, que declara guerra ao Império Austro-Húngaro, que a Alemanha não fica feliz com isso e declara guerra à Rússia, e a França e a Inglaterra entram na guerra também, resultando na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi seguindo, muita coisa começou a acontecer, gente começou a morrer pra caramba, teve pessoas que começaram a dar a vida pelos seus países e que isso acabou não dando certo para algumas pessoas, como a senhora Alemanha. Em um pequeno resumo, aconteceu muita coisa na Primeira Guerra Mundial até o Brasil entrar. Ocorreu sacrifício de animais, troca de presentes no meio de uma trincheira, um soldado austríaco chamado Adolf se irritou pra caralho quando soube que a Alemanha estava perdendo, muita coisa aconteceu até a entrada do Brasil. Mas agora focando no Brasil, o Brasil ele era uma nação boa, só que ele não estava preparado para uma guerra. Como é que eu vou explicar? O Brasil já declarou sua neutralidade no começo da guerra, quando tudo começou a acontecer, ele falou, não mexe comigo que eu não mexo contigo, e isso pode ser a neutralidade em um modo simples. Por exemplo, ele ainda tinha relações comerciais com a Alemanha, mas ele também ainda tinha relações comerciais com a Inglaterra, por exemplo, que era contra a Alemanha. Ele tinha relações comerciais com os dois blocos que estavam lutando. Entende isso? É como se ele estivesse fora, tipo, são dois amigos meus, só que eu não quero lutar junto porque a guerra não é minha. É isso que eu tô querendo me referir. Então, um pequeno resumo do que aconteceu no começo da guerra. Lembrando também que o Brasil não foi o único, a Itália também declarou sua neutralidade no começo da guerra, depois ela entrou no lado dos aliados. Por quê? Porque aconteceu outras coisas que não tem nada a ver com esse vídeo. Mas enfim, como eu falei, o Brasil não era uma nação preparada para entrar em guerra. A coisa realmente começa a esquentar quando em 1917, um navio chamado de Paraná pelos brasileiros foi afundado no Canal da Mancha pelo exército alemão. O navio a vapor que estava levando café foi afundado, causando a morte de 3 brasileiros. Isso fez que o Brasil cortasse qualquer comércio com a Alemanha. Então agora eles eram países que não tinham mais nenhum tipo de relação econômica. Então isso quer dizer que o Brasil ainda não iniciou o seu estado de guerra contra a Alemanha, ele só não tinha mais nenhum tipo de relação econômica com a Alemanha. Mas aí foi que a coisa começou a esquentar de verdade. Porque depois de um tempo, outro navio é afundado, só que dessa vez na França. E a coisa aí começa a esquentar de verdade, pois o Brasil já estava meio ficando levemente puto com o que estava acontecendo. Nessa época, não só o Brasil, como seu povo estava ficando muito puto com essa situação. E não é à toa que depois que um terceiro navio foi afundado, o povo foi às ruas reclamando que queriam guerra. Eles queriam pegar aqueles alemães, filho da mãe, que afundaram nossos naviozinhos que transportavam café. E depois de tudo isso ter acontecido, o povo insistindo por um estado de guerra, o Brasil declara guerra à Alemanha.
Foi assim, resumidamente, que o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial. Não é tão complicado quanto parece. Em resumo. O Brasil, quando entrou na guerra, ele mandou alguns pilotos e assistência médica para a Europa, para dar uma pequena ajuda para a guerra, pelo menos dar um suporte, porque o exército brasileiro era bem ruinzinho. Além de prometer defender o Pacífico de possíveis ataques alemães. A maior parte dessa ajuda vinha em torno de navios. Alguns desses navios foram enviados com tripulações para a Europa, e alguns desses navios também tiveram probleminhas com a gripe espanhola, que causou um péssimo problema, para falar a verdade. Mas por que não falar da batalha mais famosa que o Brasil se envolveu? Obviamente que teve muita batalha importante que o Brasil se envolveu, algumas delas que não foi tantas, mas teve algumas bem importantes, mas eu não sei por que essa aqui se caracterizou de ser a mais famosa. Em uma noite escura, onde um navio brasileiro estava patrulhando pelo Largo de Gibraltar, um soldado que estava junto da tropa brasileira que estava dentro desse navio comunicou ter visto um movimento na água, e ele alertava em dizer que poderia ser um submarino alemão. Eles viraram para o local onde estava fazendo essa movimentação e desceram o fogo. Começaram a descer bala naquilo lá, sem saber direito o que seria. E depois, quando eles viram, a água estava cheia de sangue. E quando eles perceberam, não era um submarino alemão, era um bando de toninhas, que é tipo um golfinho. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha das Toninhas, que é lembrada até hoje como uma forma de explicar que as toninhas ainda vão se vingar. Isso aconteceu em 1918, no caso, perto do final da guerra. E em 1918, a guerra terminou. E a Alemanha acabou sofrendo as consequências do Tratado de Versalhes, que teve todo aquele treco que ela teve que devolver território, pagar indenizações aos países vencedores, muita coisa que aconteceu após o final da Primeira Guerra Mundial. E talvez muitas dessas coisas iriam se arrastar para a continuação dela. Agora sim chegamos na parte da Segunda Guerra Mundial. E para evitar que meu videozinho seja apagado por bots do YouTube que não estão nem aí se eu tô ensinando história, eu vou trocar algumas coisas das bandeiras quando eu for mostrar, que vocês devem saber que é a suástica nazista, por uma tipo de bandeira diferente, vocês estão vendo aí. Nessa época a Alemanha estava sob controle de Adolf Hitler, um cara que, se você não conhecer, eu recomendo que você pegue um livro de história, pois é complicado o que esse cara fez e a gente precisa lembrar do passado para não repeti-lo. A Segunda Guerra Mundial se iniciava do eixo contra os aliados e a guerra estava muito potente, tinha muito país que estava se metendo nisso daí, muitos estavam apanhando feio, a Alemanha estava fazendo um monte de atrocidade com judeus e outras pessoas que não tinham nada a ver com aquela política, muita coisa estava acontecendo. E o Brasil estava em estado neutro. Sim, ele declarou estado neutro novamente porque a guerra também não era dele. E além do mais, ele ainda tinha contato com a mesma coisa que ele teve na Primeira Guerra Mundial. Ele ainda tinha contato com a Alemanha, que na época era a Alemanha, vocês já sabem o que era, e o outro lado que seria o lado dos aliados. Ele ainda tinha conexões com isso aqui, principalmente porque na época o presidente que estava tomando conta do Brasil era o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele meio que tinha um rabo entre as pernas por causa disso daí. Porque por um lado ele gostava de algumas coisas que o nazismo tinha, o fascismo melhor dizendo, mas ele também gostava de umas coisas que o lado que era os aliados também tinha. Ele meio que tava entre o rabo entre as pernas nesse tudo dessas coisas que tava acontecendo. Com isso, já que ele estava mais do lado dos Estados Unidos, ele cortou o comércio com as partes do eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. Devemos sim dizer que tem uma parte muito mais complexa por trás disso, pois teve muita coisa que aconteceu antes de ter essa relação entre Brasil e Estados Unidos, que influenciou na corte de comércio da Alemanha e a parte do eixo. Mas isso aqui é um pequeno resumo. A Alemanha não ficou muito feliz em saber disso, pois ela queria meio que entrelaçar laços com o Brasil para poder ter mais influência na América do Sul. Isso influenciou para que a Alemanha acabasse enviando submarinos para a costa brasileira que afundaram alguns navios, o que novamente deixou o povo bem bravo com a situação. Inclusive tem pessoas que acreditam que foi o próprio Estados Unidos que afundou esses navios, pois ele queria que o Brasil entrasse na guerra. Isso é uma outra coisa que tem e eu não vou aprofundar muito nesse vídeo, porque eu não quero causar polêmica para quem acha que isso aconteceu e quem não acha. Eu sou meio que neutro nessa situação, ok?
Enfim, esses navios afundados causou uma revolta no povo brasileiro, que saiu novamente às ruas exclamando que eles queriam guerra contra esses alemães, filhos da mãe, de novo. Round 2, é nós agora, nós vamos acabar com vocês. Aconteceu dessa vez em que o Brasil declarou guerra à Alemanha, só que ele não fez nada. Ele ficou parado por um tempo. É como se ele tivesse declarado guerra, cortado comércios, feito tudo isso daí, só que ele ainda estava parado. É como se ele estivesse neutro, só que em estado de guerra. Porém, temos que citar uma coisa muito importante que aconteceu no Brasil. Em 1943, foi criada a famosa Força Expedicionária Brasileira, hoje em dia conhecida como FEB. Coisa bem importante que você tem que se falar é que, quando o Brasil entrou em estado de guerra, muitas pessoas insinuavam que era mais fácil uma cobra fumar um charuto do que o Brasil mandar tropas para a guerra. E como o brasileiro é zoeiro pra caramba desde sempre, eles colocaram uma cobra fumando um charuto como representação da FEB brasileira. E com a famosa frase que você deve conhecer: agora a cobra vai fumar. Agora a cobra vai fumar! Que finalmente, depois de um tempo, enviou mais de 25 mil homens para lutar na Segunda Guerra Mundial, a comando do General Mascarenhas de Moraes. Eu tive que ler aqui porque esse nome é meio complexo. Inicialmente, as tropas foram enviadas para os Estados Unidos, que tiveram que receber treinamento extra, pois não estavam preparadas para uma guerra. Mais uma vez, caraca, eles não preparam as próprias tropas. Zoeira essa parte, juro, é zoeira essa parte. Bom, após eles terem recebido treinamento mais sofisticado e armas mais atualizadas, foram enviados para a Itália, onde iriam começar a sua missão. Lá o Brasil participou de batalhas muito importantes, como a conquista de Monte Castelo. Foi em fevereiro de 1945, em abril de 1945 tivemos a conquista de Montese. Primavera de 1945. O inimigo, entrincheirado nas construções medievais de Montese, impede o avanço da FEB. Mas, apesar de todo o cansaço, o comando do 1º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria não desiste e invade a cidade. O dia é 14 de abril de 1945. Deu uma ótima ajuda na Itália e não é à toa que isso é relembrado até hoje. E para isso vamos relembrar de 3 pessoas que foram muito importantes nessa guerra. Em uma batalha onde as tropas brasileiras estavam avançando para cima de uma trincheira alemã muito sofisticada, a trincheira começou a sofrer um ataque surpresa. Eles começaram a revidar e foram para dentro da mata tentar procurar esse esquadrão inteiro para entrar em conflito, mas não acharam quase ninguém, apenas 3 homens. Então eles caíram na realidade. Não era um batalhão inteiro, eram apenas um trio de soldados da FEB brasileira. 3 homens se passaram por um ataque de um esquadrão inteiro. Esses homens eram Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Rodrigues de Souza e Geraldo Baeta da Cruz. Sim, são 2 Geraldos, eu esqueci de dizer isso. Esses homens foram enterrados por mãos alemãs e foram chamados por eles de os 3 heróis brasileiros. Após muita batalha, a Itália foi desnazificada. O total de soldados brasileiros que foram mortos na Segunda Guerra Mundial foram 454 soldados mortos. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o exército brasileiro recebeu um convite para participar na ocupação da Áustria, só que ele acabou recusando isso logo depois. A Segunda Guerra Mundial veio para provar que o Brasil também é um país muito forte. Mesmo passando por vários problemas envolvendo falta de tecnologia, os brasileiros conseguiram lutar bravamente na Itália e conquistar territórios que, sem eles, não poderiam ter sido conquistados. Quero dizer é que nosso Brasil teve uma participação muito importante na Segunda Guerra Mundial e na Primeira também, e que não devemos nos esquecer disso para provar que nosso país tem sim um valor muito grande nas histórias mais antigas e que a gente deve ter bastante orgulho do nosso país. Lembrando que eu ainda vou trazer vários vídeos falando sobre o Brasil, sobre algumas partes que ele já vivenciou, algumas partes que não é de se trazer tanto orgulho assim, como a própria ditadura militar, que foi bem pesada em alguns pontos, em vários pontos, para falar a verdade. Inclusive eu achei uma gravação, enquanto eu estava estudando isso aqui, que é muito interessante, que mostra soldados brasileiros cantando o hino nacional em Pisa, eu acho, na Itália,
enquanto ocorre um bombardeio alemão. Com tudo isso que eu falei, o Brasil pode deixar uma coisa bem interessante na Segunda Guerra Mundial. Não importa o que aconteça, navios podem ser afundados, golfinhos podem ter sido mortos, mas não importa o que aconteça, quando você mexe com o Brasil, a cobra vai fumar. Missão cumprida, entendeu? Missão cumprida, me sinto feliz de ter correspondido com a necessidade na época do que o país estava precisando